Aqui é o professor Magno Augusto. Na aula de hoje nós vamos estudar aí sobre a reação de saponificação, que é a reação utilizada aí na produção de sabões, sabonetes, detergentes, dentre outros tipos de sabões. Os sabões, pessoal, são sais de ácidos carboxílicos, são sais orgânicos, os quais são obtidos aí na reação de uma gordura com uma base forte. A enorme importância aí dos sabões na nossa higiene pessoal e também na higienização de diversos ambientes, né, superfícies, ambientes, é o que justifica a elaboração de uma aula apenas sobre a reação de saponificação, devido então à enorme importância aí dos sabões para diversos tipos aí de higienização. Então, nessa aula, nós vamos estudar aí sobre a reação de saponificação e as propriedades dos sabões. Por que os sabões eles limpam, não é? É isso aí que nós vamos estudar nessa aula. Então, antes de iniciarmos a aula, gostaria de pedir para vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no meu canal e também deixarem sugestões para que eu possa melhorar o conteúdo das minhas aulas para os próximos vídeos. Também ativem o sininho do YouTube para que ele os avise quando surgirem novos vídeos aqui no meu canal. Então, bora lá, vamos iniciar a aula de hoje. Começando a falar um pouco aqui sobre o histórico do desenvolvimento do sabão, pessoal. A obtenção do sabão foi uma das atividades mais antigas já realizadas pelo ser humano. Os primeiros registros, ainda não se tem muita certeza, mas os primeiros registros de um material, né, que parece ao sabão que nós utilizamos atualmente, ao sabão em barra, ele foi encontrado aí numa placa de argila de aproximadamente 2800 a.C., na região da antiga Babilônia, hoje Iraque. Então, os primeiros sabões, pessoal, eles eram aí misturas de gorduras de animais, que são chamadas de sebo, que aí é o nosso material graxo, né, o ácido graxo, com as cinzas, foram misturadas com cinzas de madeira, que tem propriedades alcalinas. Então, misturou uma gordura, que é o material graxo, que é o sebo, né, uma gordura, com uma substância de caráter básico. Hoje é utilizado principalmente hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. Tá? Então, misturando a gordura mais uma substância alcalina, uma base, a gente vai ter o nosso aí sabão, que é o sal orgânico, e a glicerina como subproduto. Quimicamente falando, então, na reação de saponificação nós temos um óleo ou uma gordura, que é um triglicerídeo. A função orgânica aqui que nós temos, C-O. C-O é a função éster, não é? Que nós já vimos lá que é a função éster. Está presente aí no óleo ou gordura. Reagindo então com uma base inorgânica, aqui por exemplo a soda cáustica, hidróxido de sódio, temos a formação do nosso sabão, que é um sal orgânico, e também como subproduto temos aí um triálcool, né? Que é o nosso chamado aí de glicerol. Então, o que caracteriza aqui o sabão é ter essa cabeça, que é o C-O-O-, com carga, né? Aqui é uma carga negativa. E esse grupo R ser uma cadeia carbônica grande, tá? Nós vamos ver aí que esse grupo R da reação, para ser considerado um sabão, da gordura aqui, já é de onde que veio esse grupo R, e esse grupo geralmente é uma cadeia carbônica bem grande, uma cadeia apolar. Falando um pouco aí sobre as propriedades dos sabões, o que faz então o sabão? Ele conseguir se dissolver em água e também se dissolver gorduras, né? O que justifica então é o fato do sabão ele ter um caráter anfifílico. Por que ele tem um caráter anfifílico? Porque ele vai ter dois tipos aí de caracteres na mesma molécula. O primeiro é o caráter hidrofílico, que vai ser responsável, hidrofílico significa afinidade pela água. Então, o que vai interagir muito bem com a água seria essa extremidade polar, seria a cabeça aqui da estrutura do sabão. Essa extremidade, então, ela é capaz de interagir com a água, porque a água, pessoal, ela também é polar, né? É uma molécula polar. Aqui nós temos uma carga que possibilita aí fazer uma interação íon-dipolo com outras substâncias, e também
temos os dois oxigênios aqui, ó, que eles são átomos bastante eletronegativos, ou seja, temos cargas parciais negativas aqui nesses oxigênios, pelo fato de eles terem uma eletronegatividade bem elevada. Vocês podem ver aqui na tabelinha periódica que o oxigênio está bem acima e à direita da tabela periódica. Isso faz com que ele tenha uma elevada eletronegatividade. Então, essa extremidade, a cabeça aqui da molécula do sabão, ela é polar, que é a parte que vai interagir com a água, que seria de caráter, então, hidrofílico. E o que seria de caráter hidrofóbico? Hidrofóbico é de fobia, repulsa com a água, né? O que é o hidrofóbico seria a cadeia carbônica, que é uma cadeia, geralmente uma cadeia carbônica grande, e ela é apolar, assim como os óleos ou gorduras, que também são apolares, né? Por isso, então, que o sabão ele consegue interagir bem tanto com a água, que é polar, tanto com uma gordura, que é apolar. Ele tem os dois tipos aí de caráter dentro da mesma estrutura aí do sabão. Vocês lembram lá da regrinha que semelhante dissolve semelhante, né? Substâncias polares tendem a dissolver outras substâncias polares, enquanto que substâncias apolares tendem a dissolver outras substâncias apolares. Cadeias carbônicas, pessoal, no geral, por exemplo, aqui, ó, desenhar uma cadeia carbônica, elas tendem a ser sempre apolares, tá? Sempre apolares. Porque na cadeia carbônica, o que nós vamos ter? Carbono ligado com hidrogênio, né? Carbono ligado com hidrogênio. O carbono ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, vocês podem perceber aqui, ó, que quando nós formos colocar uma setinha, um vetor representando aqui o momento, né? Sempre apontado para o carbono. Entre o carbono e o carbono não teremos, né? E essas setinhas elas vão todas se cancelar. Como todos esses vetores que eu estou chamando aí de setinhas, né, de forma mais didática, estão se cancelando, o momento final de dipolo de uma cadeia carbônica é igual a zero. E isso é o que faz com que cadeias carbônicas sejam apolares, tá? Cadeias carbônicas, então, são apolares, devido ao que eu falei agora, ok? Então, aqui, ó, continuando com as propriedades dos sabões, vamos ver agora em relação à formação das micelas. Isso aí é quando moléculas do sabão vão interagir com uma gordura, por exemplo, né? Aqui, ó, se você tiver uma sujeira, uma gordura que é apolar, que está aqui no centro, a parte da molécula de sabão que vai interagir com a sujeira vai ser a parte apolar, que é a nossa cauda hidrofóbica, né? Então, a cauda é o que vai interagir com a gordura, dissolvendo essa gordura, ok? Enquanto que a molécula de água, ela vai interagir com a cabeça, que é hidrofílica, ok? Por quê? Porque essa cabeça ela é polar, tem uma elevada polaridade. Então, micela seria uma estrutura desse tipo. Agora, se você tivesse no centro a molécula de água e se fosse o contrário, essa imagem, né? O que aconteceria? A estrutura do sabão ela ficaria invertida, virada. Sempre se tivesse uma molécula de água aqui, por exemplo, aqui, água, como que ficaria nesse caso? A cabeça virada para a molécula de água e a cauda para o outro lado, ok? Seria alguma coisa desse tipo assim, ó. Entendido, pessoal? Então, essa formação dessa interação da molécula de sabão, tanto com a gordura quanto a água, são chamadas aí de micelas. Coloquei uma tabela aqui para vocês, a critério de curiosidade, algumas diferenças entre o sabão e o detergente. O sabão, a matéria-prima do sabão principalmente é o óleo e gordura animal ou vegetal, enquanto que do detergente é o petróleo. O sabão, no ambiente, ele é biodegradável, enquanto que o detergente pode ser biodegradável ou não. O que justifica aí essa diferença na
biodegradabilidade da molécula, no caso do sabão e detergente biodegradáveis, que seriam esses dois primeiros, vocês podem ver que a cadeia carbônica deles não é ramificada. Enquanto que de um detergente, por exemplo, não biodegradável, vocês têm esses grupos metila, né? Grupos metil nas extremidades. E as bactérias têm dificuldades em metabolizar, degradar esses grupos. É o que faz com que a molécula, essa terceira molécula de sabão, ela seja não biodegradável, de detergente no caso, né? Solubilidade em água. Um sabão em barra, ele é pouco solúvel em água, né? Enquanto que o detergente ele é muito solúvel. Capacidade de limpeza do sabão fraca, do detergente alta. Água dura, que é uma água rica aí em metais alcalinos terrosos, principalmente aí cálcio e magnésio, tá? O sabão não pode ser utilizado como água desse tipo, enquanto que o detergente pode. Em relação à acidez, o sabão ele não pode ser utilizado em meio ácido, enquanto que o detergente pode ser utilizado também em meio ácido. Então, só a critério de curiosidade aí, algumas diferenças, ok? Algumas questões aqui, começando com uma questão do Enem 2014. A capacidade de limpeza e eficiência de um sabão dependem de sua propriedade de formar micelas estáveis que arrastam com facilidade as moléculas impregnadas no material a ser limpo. Que foram aquelas estruturas que eu mostrei para vocês, né? As micelas. Tais micelas têm em sua estrutura partes capazes de interagir com substâncias polares, como a água, e partes que podem interagir com substâncias apolares, como as gorduras e os óleos. A substância capaz de formar as estruturas mencionadas é... Pessoal, letra A, nós temos apenas uma cadeia carbônica. Vocês estão vendo aqui, ó, C18H36. Seria uma cadeia carbônica de 18 carbonos, mas sem extremidade polar, né? Então, essa molécula aqui não pode ser utilizada como um sabão. Letra B seria a nossa resposta. Essa sim pode ser utilizada como sabão. Porque aqui ó, nós vamos ter uma cadeia carbônica com 17 carbonos. Seria algo assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E o C dupla O. C dupla O. Aqui sim nós temos um sabão clássico, né? A gente tem uma extremidade que ela é polar, vai ter o caráter aí hidrofílico, vai interagir bem com a água, enquanto que temos também uma cadeia carbônica apolar, que seria a parte hidrofóbica da molécula de sabão. Portanto, um caráter anfifílico, né? Tanto hidrofílico quanto hidrofóbico. Na letra C, nós temos uma extremidade aqui polar, enquanto que a cadeia carbônica está muito pequena, né? Geralmente, para ser um sabão, a cadeia carbônica tem que ser bem grande, em torno aí de 17, 18, 16 carbonos. Letra D, mesma coisa, mesma justificativa. E letra E, nós temos uma molécula aqui que ela é apolar, não tem extremidade polar, então também não pode ser utilizada como sabão. A nossa resposta é letra B, C17H33, COONA. É um tipo de substância que pode ser utilizada como sabão. Mais uma questão do Enem 2016, falando, ó, os tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares, assim como os sabões, né, que nós estamos vendo. Os sabões eles são substâncias chamadas aí de tensoativos. A parte iônica dos tensoativos interage com substâncias polares e a parte lipofílica, se falar que é hidrofóbica, tem fobia com água, e lipofílica é afinidade por gordura, né? Afinidade por substâncias apolares. Interage com as apolares. A estrutura orgânica de um tensoativo pode ser representada por aqui uma molécula clássica de sabão, né, pessoal? A cadeia carbônica e a extremidade polar. Então, aqui, ó, esse arranjo é representado esquematicamente. Vamos ver. Quando, então, temos a água em um tensoativo, pessoal, o que vai estar em contato direto com a água vai ser a cabeça, a extremidade polar. Então, na letra A, nós podemos ver aqui ó, que a cadeia carbônica que ela está em contato com a água. Não pode ser a letra A. Letra B, mesma coisa. Também não pode ser. A letra C. Na letra C, nós temos aqui ó, a cabeça
polar, né? Interagindo diretamente com a água. Então, a nossa resposta aí é a letra C. Aqui, ó, o nível de água até aqui e a extremidade, a cabeça aí da estrutura do sabão interagindo direto com a água. Letra D, a parte apolar está dentro da água, né? Não faz sentido. E a mesma coisa aí da letra E. Então, a única resposta possível, letra C. Mais uma questão do Enem para fechar. Sabões são sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa utilizados com a finalidade de facilitar, durante processos de lavagem, a remoção de substâncias de baixa solubilidade em água, por exemplo, óleos e gorduras. A figura a seguir representa a estrutura de uma molécula de sabão. Como nós já vimos aí, uma cadeia carbônica, que é a parte apolar, e a extremidade polar. Em solução, os ânions do sabão podem hidrolisar a água e desse modo formar o ácido carboxílico correspondente. Por exemplo, para o estearato de sódio, é estabelecido o seguinte equilíbrio. A gente tem aqui, ó, o ânion estearato reagindo com a água, formando um ácido carboxílico, né, pessoal? Aqui nós temos o COOH, que seria esse grupo, COOH, mais OH-. Temos um equilíbrio químico aí. Uma vez que o ácido carboxílico formado é pouco solúvel em água e menos eficiente na remoção de gorduras, então falou que esse ácido carboxílico ele é menos eficiente. O pH do meio deve ser controlado de maneira a evitar que o equilíbrio acima seja deslocado para a direita. Ou seja, o equilíbrio tem que ser deslocado para a esquerda. Ele já está te falando isso para que o sabão seja efetivo, né? Para que a carga ela exista aqui, ó. Ó a carga negativa aqui, ó. Tem uma carga negativa ali, né? Com base nas informações do texto, é correto concluir que os sabões atuam de maneira, letra A, mais eficiente em pH básico. Pessoal, em pH básico, o que vai acontecer? Você vai aumentar a concentração de OH-, aumentando a concentração de OH-, a quantidade de produto, o equilíbrio vai responder a deslocar esse equilíbrio aqui para a esquerda, né? No sentido dos reagentes, favorecendo então a formação dessa espécie, o estearato, que é a espécie que vai ser eficiente aí para atuar como um sabão. Então a resposta já é a letra A. O sabão ele vai ser mais eficiente em pH básico. Exatamente isso. Como atividades dessa aula, então, gostaria que meus alunos fizessem os exercícios da semana 4 do Plano de Estudos Tutorados do PET Volume 3. Quantos exercícios acharem melhor da lista de exercícios sobre funções oxigenadas? Então, meus alunos podem utilizar o aplicativo Conexão Escola e o Google Classroom para fazer contato comigo. Quem não for meu aluno pode me mandar um direct aí no Instagram ou deixar comentários no YouTube, nesse vídeo aqui do YouTube, para que vocês possam fazer contato comigo e tirarem suas dúvidas. Então é isso aí, pessoal. Utilizem bastante os sabões, que eles são super importantes na higienização, né? Principalmente nesse período agora que nós estamos vivendo na pandemia. Não se esqueçam de lavar as mãos sempre, antes e depois de tudo que você vai fazer. E também me sigam lá no meu Instagram, Professor Magno Augusto, para que vocês possam ver, ficarem por dentro aí das minhas aulas, dicas de química, quiz, dentre vários outros conteúdos que eu estou produzindo. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem e até mais. Tchau!